Regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu falo para vocês, regozijai-vos. Não precisamos olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, mas quando chegamos diante do Senhor, precisamos nos regozijar naquilo que Jesus fez. Quando você olha para a obra da cruz, quantas coisas o Senhor Jesus fez na obra da cruz por nós. Na realidade, meu irmão e minha irmã, toda e qualquer necessidade que você tenha na sua vida, foi suprida por você ali na cruz do Calvário. Toda e qualquer. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Ele. Pelo seu castigo, o castigo que era meu e seu, e Ele levou, nós fomos perdoados. Mas diz lá, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, Pedro vai dizer isto também, fomos sarados. Ele realizou ali na cruz. Todo o ferimento de Jesus, está dizendo a palavra, que isso foi para que fôssemos sarados. É provisão de cura de Deus para nós. E aqui está dizendo fisicamente. Mateus capítulo 8 vai dizer que essa profecia de Isaías 53 foi cumprida. E ali está dizendo que exatamente naquele momento que diz que Jesus curou a todos os enfermos que foram a Ele. Para que se cumprisse isso. Ali na cruz o Senhor tomou a sua maldição. Toda a maldição que estava sobre você, diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus tomou sobre Ele a sua maldição e a minha maldição. Para quê? Para que agora tivéssemos a bênção dEle. Não é maravilhoso? Meu irmão, você tinha que estar pulando aí. A maldição que era sua, Ele levou. Fomos resgatados, não com ouro, pratas e pedras preciosas, né? Mas fomos resgatados através de quê? Do sangue do Cordeiro, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Toda a rejeição que estava sobre você, o Senhor Jesus levou sobre Ele. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Senhor fazia uma troca com você. Ele assumiu toda a sua rejeição, para que agora você fosse aceito completamente diante do Pai. E você, meu irmão e minha irmã, que talvez tenha esse problema na sua vida de rejeição, tenho lidado com alguns irmãos e irmãs e visto isso, se sentem rejeitados e realmente foram rejeitados, às vezes pelos pais, mulheres pelos seus maridos, maridos pelas suas esposas e carregam uma rejeição. Mas eu quero dizer nessa manhã, Jesus fez uma troca, você não tem que se sentir rejeitado. Toda essa rejeição tem que cair por terra no nome de Jesus. Não deixe nenhum espírito de rejeição sobre a sua vida. Você foi aceito diante do Pai. Jesus levou toda a sua rejeição para que você recebesse toda a aceitação dele. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus se fez pobre para que fôssemos o quê? Ricos, para que recebêssemos a abundância dele. Isso vale em todos os aspectos, inclusive material. Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que nós recebemos dele algo que não é pouco. Lá está dizendo, ele usa a expressão a superabundância, ou você será amplamente suprido, diz lá. Está dizendo de questões materiais mesmo. Do seu comer, do seu vestir. Queridos irmãos, que obra maravilhosa na cruz. Que obra maravilhosa. Que troca. Tudo está na cruz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a contemplar aquilo que Ele fez e nos alegrarmos. Não foi só perdão dos pecados, embora isso é muito grande, mas foi muito mais do que o perdão dos pecados. Tudo que você precisava, Cristo supriu na obra da cruz.
todas as coisas. Você pode se chegar ao Senhor na sua obra, que você vai encontrar suprimento para qualquer necessidade que você tenha. Material, espiritual, emocional, toda. Louvado seja Deus por isso. Mas já estou me empolgando aqui, se deixar eu vou longe aqui, mas o meu assunto é outro aqui. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre o desafio que nós temos como filhos de Deus e como igreja de Jesus, de vivermos a normalidade da igreja, do ponto de vista de Deus. O que é a normalidade da igreja? Talvez possamos achar que seja a forma que já nos reunimos, talvez até seja mesmo. Mas o padrão de Deus para nós está nas Escrituras, a normalidade da igreja, o que Deus espera para nós. E eu quero mostrar isso um pouquinho, verificando no livro de Atos. Atos é o normal de Deus para a sua igreja. O livro de Atos não é que você vai encontrar ali uma igreja perfeita, não. A igreja no livro de Atos tiveram alguns problemas, eles tiveram alguns erros, mas nós vemos ali o normal de Deus para a sua igreja. Como ela nasceu e como é que ela começou a caminhar, esse era o normal de Deus. Talvez isso não tenha sido o nosso normal, mas é isso que Deus tem para nós. É o que está lá no livro de Atos. Capítulo 1, versículo 1 de Atos diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quero chamar a sua atenção para essa expressão. Para mim, esse primeiro versículo do livro de Atos é a chave para você entender Atos. Lucas está dizendo que ele escreveu o primeiro livro dele, que foi o Evangelho de Lucas. E nesse Evangelho ele diz que ele escreveu, ele relatou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele não diz que eu escrevi as coisas que Jesus fez e ensinou, mas que ele começou a fazer e a ensinar. Por que ele disse isso, né? E agora vai escrever o segundo livro, Atos. Porque, queridos irmãos, quando Jesus esteve aqui, ele fez muitas coisas, ele ensinou muitas coisas. Mas isso era só o princípio. Porque, na realidade, no livro de Atos, agora Lucas vai, pelo Espírito Santo, registrar a continuação da obra de Jesus. E como é que o Senhor Jesus, que está agora sentado no trono, e já não está aqui na terra, como que ele vai continuar a fazer a sua obra? Através do corpo, da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Na realidade, o Senhor vai continuar a sua obra através de você e de mim. Eu e você somos chamados para continuarmos a fazer aquilo que Jesus começou. Você percebe o privilégio que você tem, irmãos? Você foi chamado para continuar a fazer aquilo que Jesus começou. Mas eu, irmão Billy, é você mesmo. É você mesmo que era pecador, mas agora é filho de Deus. Você que estava nas trevas, mas agora está na luz. Você que antes era trevas, mas agora Jesus diz, você é luz do mundo. Você é filho de Deus. É você mesmo. Você foi chamado para continuar a obra do Senhor Jesus. O livro de Atos é tão maravilhoso, que quando a gente olha esse livro, você vai lendo o livro e você chega no final do livro de Atos. E termina assim de um jeito que não terminou. Eu chamo de o livro inacabado da Bíblia. Não tem um fim. Já percebeu isso? Alguns livros do Novo Testamento você vai ver que termina assim, amém. Gálatas, Romanos, amém. Termina com a bênção. Paulo dando a bênção aos irmãos,
a graça do Senhor seja convosco e tal. Mas o livro de Atos não. Não tem um fim. Por que não tem fim? Porque o Espírito Santo está continuando a escrever esse livro. Diante do Senhor, há um registro celestial de continuação desse livro. O livro de Atos é o início ali. O Senhor começou e está continuando, mas continua até hoje, 2000 anos depois. E continuará até a sua volta. Você e eu somos chamados a participar desta história. Temos o privilégio de Deus de sermos pessoas que participam desta história. Não apenas assistimos, não apenas lemos essa história, mas somos chamados a fazer essa história. Você tem que continuar as obras do Senhor. Mas como é que você vai continuar as obras do Senhor Jesus? Como? Como é possível isso? Da mesma forma que foi possível Jesus começar. Como foi que Jesus começou o seu ministério, meus irmãos? Vocês se lembram? Ele viveu 33 anos, né? Mas até em torno dos 30 anos, diz a palavra, que ele não fez nada do seu ministério, mas ele começou o seu ministério em torno dos 30 anos. E como foi que ele começou o seu ministério? Você se lembra? Teve um marco que definiu o início do ministério de Jesus. Qual foi ele? Pense aí, não fique com medo de responder. Alguém não... Exato. Ele foi batizado por João Batista nas águas, mas quando aconteceu isso, os céus se abriram, e diz a palavra que o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus. Ali foi o seu batismo no Espírito Santo. Ali foi a unção que veio sobre o Senhor Jesus. Porque ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, então ele começou o seu ministério. Foi possível para o Senhor Jesus porque ele foi ungido com o Espírito Santo. Depois ele vai naquela sinagoga e diz, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Aleluia. Obrigado, irmã. Obrigado. Pelo que me ungiu. Por isso ele começou a fazer as obras de Deus. Queridos irmãos, eu já disse isso aqui em Patos de Minas, acho que algumas vezes, mas vou repetir. O Senhor Jesus, ele não fez nada, absolutamente nada, sem o Espírito Santo. Toda a obra de Jesus foi pelo Espírito Santo. Atos 10, 38 vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré significa o homem com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todo oprimido do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Tudo que o Senhor Jesus fez foi como homem. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e se fez homem e encarnou. Jesus é Deus eterno, nunca deixou de ser Deus, mas o Senhor Jesus não usou a sua prerrogativa, a sua divindade enquanto andou nessa terra. Ele andou como homem, o homem perfeito, o nosso modelo. O homem que agradou completamente o coração do Pai. E tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. E como é que a igreja agora vai continuar as obras que Jesus começou? Também pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando ele estava para morrer, você se lembra, ele reuniu
aos seus discípulos e fez aquela última ceia. E naquela última ceia, Jesus faz uma promessa para os seus discípulos. Você vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo 14. O Senhor Jesus, ele faz uma promessa que o Consolador viria, e que o Consolador, que é o Espírito Santo, ele estava entre eles, entre os discípulos, mas Jesus diz, mas ele estará em vós. Ali, Jesus promete a habitação do Espírito Santo aos seus discípulos. Guarde bem isso, antes da sua morte, Jesus prometeu que o Espírito Santo habitaria nos discípulos. E louvado seja Deus, o Senhor Jesus morreu, uma sexta-feira, no domingo ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, no domingo de ressurreição, os discípulos estavam com portas fechadas, mas o Senhor aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E quando o Senhor falou isso, o Senhor soprou sobre eles e disse, alguém se lembra aí o que Jesus disse? Que Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Queridos irmãos, naquele dia, os discípulos receberam a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar nos seus discípulos. Por que poderia agora os discípulos receberem a habitação do Espírito Santo? Porque agora Jesus já tinha realizado a obra na cruz. Agora o Senhor Jesus, diz a palavra que ele se tornou um Espírito que dá vida. Agora ele podia soprar vida. A habitação do Espírito Santo significava vida sobre os discípulos. Agora eles estavam na nova aliança. Antes da antiga aliança, todos que morreram, morreram na promessa de que o Messias, de que o Senhor Jesus faria a obra. Mas agora o Senhor já tinha realizado a obra, o Senhor já tinha vencido inclusive a morte. E ele já tinha ressuscitado, e o Senhor entrou numa outra realidade agora. Jesus se tornou o Espírito que dá vida. Agora ele podia dar vida aos seus discípulos. Antes da ressurreição ele não podia fazer isso. Mas agora já estava tudo consumado. E o Senhor já tinha vencido a morte. Ali, meus irmãos, os discípulos entravam na nova aliança. Para alguém ser salvo, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. O que diz lá? Olha como é simples para alguém ser salvo. Se com a sua boca você o quê? Confessar a Jesus como Senhor. E no seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Os discípulos precisavam crer na ressurreição do Senhor para serem salvos, para receberem vida. Por isso o Senhor Jesus aparece para eles no dia da ressurreição. E eles olham e creem no Senhor Jesus, e por isso agora são salvos, por isso podiam receber a vida de Deus. Por isso o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito, e eles receberam o Espírito Santo, que passou a habitar neles. E Jesus anda com eles 40 dias. Anda não, né? O Senhor aparece e desaparece durante esses 40 dias. E as últimas palavras do Senhor antes dele ser assunto aos céus, foi o quê? Que eles deveriam permanecer na cidade, em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, Jesus disse, eu também vos envio. Como foi que o Pai enviou Jesus? O Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. E Jesus está dizendo que da mesma forma ele faria com seus discípulos. Agora, irmãos, depois da ressurreição de Jesus, ele fez essa promessa. No final do livro de Lucas, ele vai dizer, ele vai fazer essa promessa para os seus discípulos. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Ele falou, olha, fiquem lá até que vocês recebam a promessa do Pai. Para eles receberem esse derramamento do Espírito Santo, o Senhor Jesus tinha que ser assunto aos céus primeiro. Então Jesus ficou aqui durante 40 dias ensinando as coisas do reino para os discípulos depois da sua ressurreição. E o Senhor fez essa promessa do derramamento do Espírito Santo.
E naquele domingo, também é um domingo, domingo de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Eu estou falando tudo isso, né? Esse discurso aqui tão longo, mas para que você entenda claramente. Os discípulos já tinham a habitação do Espírito Santo neles. No domingo de ressurreição, eles receberam a habitação do Espírito Santo. Mas agora no domingo de Pentecostes, quase 50 dias depois, o que aconteceu? Eles receberam o derramar do Espírito Santo sobre eles. Uma coisa é você ter a habitação do Espírito Santo em você, a outra é você ter o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que todo aquele que é de Deus tem o Espírito Santo. E Paulo vai dizer, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Como é que você recebe o Espírito Santo habitando em você? Pela pregação da fé. Uma vez que você creu, o Espírito Santo já veio habitar. Instantaneamente, creu, o Espírito Santo veio habitar. No domingo de ressurreição, eles receberam vida, habitação do Espírito Santo, vida. Mas no domingo de Pentecostes, eles receberam o derramar do Espírito Santo, que significa poder para testemunhar, poder para continuar a fazer aquilo que Jesus começou. Eles só começaram quando veio o derramar do Espírito Santo. Queridos irmãos, isso faz toda a diferença na nossa experiência com Deus. Se você ainda não tem tido essa experiência do derramar do Espírito Santo, você precisa clamar ao Senhor. Você precisa buscar. Você só será capaz de fazer aquilo que Jesus começou, você só será capaz de continuar pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, se o Senhor Jesus, tudo o que Ele fez foi pelo poder do Espírito Santo, por que seria diferente conosco? Você pode me explicar? Às vezes nós tentamos com o nosso braço na carne. Eu não estou querendo dizer que você tem que ficar assim, não. Enquanto eu não tiver uma experiência sobrenatural do derramamento do Espírito Santo, eu não vou falar nada, eu não vou falar de Jesus, eu não vou orar, não. Não, não é isso. Continue fazendo as suas coisas na expectativa de que Deus vai te dar mais, que Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida. E é isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Veio sobre eles. E olha que coisa tremenda aqui, que mudança que houve naqueles discípulos. Pedro, que há poucos dias, há 50 dias antes, ele tinha negado o Senhor Jesus, amedrontado, cheio de medo. Agora, naquele dia, ele se levanta e prega, e quase 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. De repente, ele começa a ter revelação do que significa a profecia. Instantaneamente, ele lembrou das palavras das Escrituras. Quem fez isso para Pedro? O Espírito Santo. Meus irmãos, o livro de Atos é para mostrar isso, que o Senhor Jesus continua fazendo. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele continua fazendo a sua obra. Como que Ele continua? É o Senhor exaltado, mas agora através do seu corpo. Quando Paulo estava perseguindo a igreja e o Senhor apareceu a Paulo no caminho de Damasco, o que foi que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não falou, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo meus discípulos? Não. Por que me persegues? Por quê? Porque o Senhor Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. O Senhor Jesus é um com a igreja. O Senhor Jesus continua fazendo através da igreja. Mas como? Só é possível pelo poder do Espírito Santo. Quando foi derramado o Espírito Santo, irmãos, mudou completamente a história daqueles discípulos. A obra de Deus avançou. Quando a gente viu a vinda do Espírito Santo ali no livro de Atos, todas as coisas começaram a acontecer. Você vai olhar algumas experiências ali no livro de Atos. Deixa eu só enfatizar um pouquinho aqui para você não ter dúvida. Porque eu quero que você seja desafiado a buscar isso do Senhor. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai fazer toda a diferença aqui na Assembleia em Patos de Minas.
quando o Espírito Santo, você experimentar o derramamento dele, se ainda não experimentou. Você que já experimentou, você sabe que fez diferença na sua vida. O livro de Atos tem alguns registros do derramar do Espírito Santo. O primeiro foi em Atos 2. E ali veio sobre todos eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E coisas tremendas já aconteceram naquele dia. Mas aí nós vemos Filipe, por causa da perseguição que veio sobre a igreja, ele saiu pregando o evangelho e foi até Samaria. E pregou o evangelho ali, e diz a palavra que aquela cidade teve grande alegria, e eles viram os sinais de Deus que Filipe fazia, curava paralíticos e expulsava demônios, e eles receberam a palavra do Senhor, e foram batizados. E os apóstolos em Jerusalém ouviram isso, mas mandaram lá 2 apóstolos para visitar aqueles irmãos, porque eles ainda não tinham recebido o derramamento do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo eles já tinham quando creram. Mas agora, o que diz? Que os apóstolos foram ali, e orando, e impondo as mãos sobre eles, diz lá a palavra, o Espírito Santo veio sobre eles, não veio neles, mas sobre eles. Está claro para vocês, irmãos, tem algo que é vir morar em nós, e algo que é vir sobre nós. E ali em Samaria veio sobre eles, eles já tinham crido no Senhor, o Espírito Santo já habitava neles, mas agora eles precisavam receber também esse derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. E os apóstolos foram ali, oraram com eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Você olha na casa de Cornélio, a primeira família gentílica, que Pedro vai, o anjo do Senhor, vai lá e aparece para Cornélio, e ele vai lá e manda chamar Pedro. Pedro tem aquela visão, então ele chega ali e começa a pregar para eles, falando do Senhor. E o Espírito Santo interrompeu a pregação de Pedro no meio. E diz a palavra que o Espírito Santo veio sobre toda a casa de Cornélio. Ali é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que eles creram no Senhor, receberam a habitação do Espírito Santo, ao mesmo tempo o derramar do Espírito Santo veio sobre eles. Ali foi simultâneo. Mas você depois vai um pouco à frente, vai ver Paulo encontrando 12 varões da cidade de Éfeso. E quando ele encontra aqueles 12 varões, ele faz a pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí os teólogos ficam tão confusos, né? Mas por que Paulo estava falando receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo mesmo vai em Gálatas, vai dizer que você recebe o Espírito Santo quando você crê. É pela pregação da fé. Mas o livro de Atos, meus irmãos, não confundo isso. Quando eu percebi isso, o que aconteceu? Eu nunca mais fiquei confuso. Se você lê os livros de vários teólogos, é tanta confusão, mas quando diz receber o Espírito Santo em Atos, irmãos, é o revestimento do Espírito Santo. Está se referindo ao derramar do Espírito Santo. E Paulo então fala para eles nem conhecemos, nem sabemos sobre o Espírito Santo, mas Paulo fala para eles, batiza eles no batismo cristão, que eles tinham sido batizados no batismo de João Batista, e impõe as mãos sobre eles e oram, e diz a palavra que o Espírito Santo veio sobre eles, e eles tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Percebe essas experiências aqui em Atos? Eu estou falando essas experiências para você perceber que são 2 coisas distintas. A habitação do Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo fala da sua vida com Deus. Não embriagueis com vinho, mas não embriagueis com vinho no qual há dissolução, né? Mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito é diferente das palavras que são usadas lá em Atos. Esse enchimento, essa palavra encher do Espírito ali que Paulo fala em Efésios 5,18, é um enchimento de dentro para fora, é um transbordar do Espírito Santo. Mas lá em Atos, quando fala, e ficaram cheios do Espírito Santo, falaram línguas, profetizaram, e ficaram cheios do Espírito Santo e o lugar tremeu. Esse cheio é uma outra palavra, que é um cheio que é de fora para dentro, é um derramar. E qual que nós precisamos? Nós precisamos dos 2. Esse cheio de dentro que transborda é porque o Espírito Santo habita em você.
Ele habita em cada um de nós, cristãos, e nós precisamos deixar Ele transbordar. Esse enchimento do Espírito Santo é para que o fruto do Espírito seja manifesto na sua vida e na minha vida. Mas esse derramar do Espírito Santo é para recebermos poder de Deus para sermos testemunhas. É o poder de Deus para nos movermos nos dons do Espírito Santo. Quando vem esse derramamento do Espírito Santo sobre você, os dons também se manifestam. Aqueles dons mesmos sobrenaturais de 1 Coríntios 12, vai manifestar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operações de milagres, dons de cura, línguas, interpretação. Nós vamos começar a nos mover nos dons do Espírito Santo. Qual que é mais importante, irmãos? O transbordar ou o derramar? Todos os dois são importantes. É o Espírito Santo que dá, irmãos. Porque talvez, eu já ouvi algumas vezes, né, e você talvez já tenha ouvido, o mais importante é o caráter e não o carisma. De fato, o caráter vai permanecer eternamente. O fruto do Espírito vai ser eterno. O derramar do Espírito é para aqui agora, para você ser testemunha. Mas você precisa tanto de um quanto de outro, sabe por quê? Se você tem caráter, mas não tem poder, você é uma pessoa inefetiva no reino de Deus. Você tem caráter, mas você é inefetivo para ser o testemunho, para fazer a obra de Deus, para continuar aquilo que Jesus começou. Eu e você precisamos das duas coisas, a habitação que traz o transbordar e o derramar que traz poder sobre as nossas vidas. Que Deus desperte vocês, irmãos. Deus os desperte. Eu e você precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios das duas formas. As duas formas. Mas nós vamos continuar a fazer as obras de Jesus, conforme nos mostra no livro de Atos, pelo derramar do Espírito Santo. Queridos irmãos, não tenha medo do Espírito Santo, por favor. Não deixe que a sua tradição bloqueie a ação do Espírito Santo na sua vida. Não deixe que os medos que você tem, porque você vê tanta coisa errada no meio da cristandade, tantas coisas desequilibradas, aí você começa a se fechar. Não, Deus tem um caminho dele. Você é filho de Deus, creia que você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Quando eu era bem jovem, eu estava cheio da alegria do Senhor, cheio do Espírito Santo, né, dentro de mim. Mas eu tinha aprendido com os irmãos que eu congregava que os dons do Espírito Santo não era para hoje. Esse negócio de poder do Espírito Santo não era para hoje. E que inclusive alguns dons eram do demônio. Era do diabo, dons de línguas era do diabo. E eu me lembro que eu cheguei na minha república, onde eu morava com os colegas que eu estudava, eu cheguei cheio de alegria, e aquilo veio, aquele negócio, eu senti que eu ia falar em línguas, meu Deus, me socorro, não, Senhor, não. Por quê? Porque a minha tradição e o que eu tinha aprendido era do diabo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Isso me travou por muitos anos na minha vida com o Senhor. Mais especificamente, me travou no mover no Espírito Santo. Louvado seja Deus, fui liberto, fui desbloqueado, fui ativado nos dons do Espírito, mas isso me atrasou muitos anos. E talvez você está me ouvindo agora e está com esse mesmo problema. Não, não é bem assim, não é desse jeito. Irmão, leia a palavra de Deus. Busque o que está na palavra de Deus. Este é o normal de Deus, o que está no livro de Atos é o normal de Deus para nós, irmãos. Eu e você precisamos da vida do Espírito Santo para nós. É o Espírito Santo que vai tornar Jesus real para nós e para as pessoas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer revelação das coisas das Escrituras para você e para mim.
Queridos irmãos, aquilo que às vezes a gente gasta anos querendo resolver, fazer, e às vezes nós não conseguimos. Uma manifestação do Espírito Santo resolve tudo, assim, num segundo. Eu já experimentei isso. Estamos lutando com as coisas, de repente, se há uma manifestação do Espírito Santo poderosa, resolve tudo aquilo. Eu e você fomos chamados para continuarmos aquilo que Jesus começou. E só nós vamos continuar, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Ore ao Senhor, busque isso. Às vezes você nem pode saber, mas o que é exatamente? Ore ao Senhor, está escrito na tua palavra, Jesus falou, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você já tem a habitação do Espírito Santo. Jesus não estava falando isso com os seus discípulos, porque Jesus já tinha soprado, e eles já tinham recebido o Espírito Santo habitando neles. Jesus está falando do poder de Deus. Não estava falando da vida de Deus. A vida de Deus, cada um tem a partir do momento que crê em Jesus. Você tem o Espírito Santo, você tem a vida de Deus. Mas está falando do serviço, está falando do testemunho, está falando de continuar as obras que Jesus começou. E como é que era a vida da igreja? A vida diária da igreja era maravilhosa. Uma das coisas que era normal naquela igreja no início era o quê? Eles viviam o sobrenatural de Deus. O irmão Beto aqui orou por 3 pessoas que estão enfermas, né? Era natural lá naquela igreja que os enfermos, eles eram curados. E isso, irmãos, não mudou, o coração de Deus não mudou. Nós aqui mudamos. A nossa fé aqui não está, sendo desafiada. Nós aqui não estamos crendo, nós aqui não estamos indo nas promessas de Deus pela fé e pela perseverança para herdá-las. É tão maravilhoso, olha o que diz lá em Atos 5,16, diz assim, olha, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos. Olha só o que está escrito aí no final. E alguns eram curados, é isso que está escrito aí? Quem está com a Bíblia aberta aí? O que estava escrito aí? Oi? Todos eram curados. Eles estão continuando a fazer o que Jesus fazia. Todo enfermo que ia a Jesus, o que acontecia com esses enfermos que iam a Jesus? Eram curados, eles estavam levando os enfermos da igreja em Jerusalém, e todos os enfermos que iam lá eram curados. Esse era o normal da igreja. Aí você vem com um monte de explicações teológicas. Não, isso não é bem agora para nós, isso é lá para o início, né? Porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, então você tem muitas explicações. Mas, queridos, deixa-me dizer, isso é um engano de Satanás para nós não participarmos daquilo que é realidade em Deus. Deus tem muito para nós. E Ele deseja que cada um de nós, e como igreja, não individualmente só, mas como igreja também, continuemos as obras de Jesus. Aquela igreja vivia o sobrenatural de Deus. A promessa que Jesus fez ali no final do livro de Marcos. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Acontecia normalmente lá na igreja. Essa palavra que está escrita, essa promessa do Senhor, será que era só para aqueles dias, meus irmãos? É para hoje também. Eu estou querendo dizer isso não para te desanimar e não para condenar você, pelo contrário. Eu estou falando isso para que você se anime no Senhor e busque no Senhor. Se você olhar para a sua vida, né, o que acontece? A gente tem aqui o padrão de Deus, o normal de Deus para a igreja está registrado lá em Atos, e nós temos a nossa realidade aqui. Às vezes a nossa realidade está tão longe do que está aqui em Atos. Mas não é para nós desanimarmos, é para a gente olhar pelo que está nas Escrituras e dizer, Senhor, eu quero que isso também aconteça na minha vida, aconteça na vida da minha assembleia, onde eu estou congregando. Senhor, se era assim, o Senhor é o mesmo, eu quero que isso aconteça. Não faça o contrário, às vezes nós olhamos, olha, esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expelirão demônios, né? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa morte beber não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. E você impõe a sua mão sobre o enfermo, ora com ele, ele não é curado. Aí você diz, não deve ser bem assim não.
Sabe o que é que você faz? Você fica com a sua experiência e você abandona a palavra de Deus. Não, irmãos. Você não deve abaixar o nível da palavra de Deus para a sua experiência. Ao contrário, você tem que pegar a sua experiência e buscar o Senhor em fé e perseverança até que sua experiência esteja no nível da palavra de Deus. Você vai orar uma vez, duas, três, não aconteceu, mas vai acontecer, você tem que crer. A Bíblia fala o seguinte, que nós não devemos ser preguiçosos, mas nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Herdam as promessas de Deus pela fé e perseverança. Essa é uma promessa do Senhor, impor as mãos sobre os enfermos, expelirão demônios, falarão novas línguas, é a promessa de Deus para os que creem. Não está dizendo aqui para os apóstolos, não está dizendo aqui para os presbíteros, não está dizendo para os pastores, para os mestres, para os que têm ministério da palavra, para os diáconos, não. Está dizendo para os que creem. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? É para você. Senhor, não aconteceu em mim, mas está escrito, então, Senhor, eu quero isso na minha vida. Nós precisamos ir no Senhor e fazer como Jacó, quando ele viu que aquele homem podia abençoá-lo, que era o próprio Senhor. Ele se agarrou, aquele homem agarrou ao Senhor e disse, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoar, Senhor. Eu quero essa realidade na minha vida. Eu quero essa realidade para continuar fazendo as obras que Jesus começou. Oh, irmãos, o Senhor vai nos conceder. É pela fé e perseverança. Perseverança significa que você vai fazer uma vez, duas, três, quantas forem necessárias, você vai perseverar. E você pode começar a ver romper de Deus na sua vida em muitas áreas. Deus deseja isto. O normal daquela igreja era que eles viam os sinais. Olha o que eles vão depois, já receber o poder do Espírito Santo sobre eles. Mas ainda assim eles vão lá um dia que eles foram ameaçados. Ficou registrado no capítulo 4 de Atos. Eles vão lá e vão orar, diz assim, agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, nós queremos anunciar a palavra de Deus com intrepidez? Anunciar a palavra de Deus não é aqui entre vocês, não. É na rua, é pregar o evangelho, com intrepidez, mas nós só fazemos isso com o poder do Espírito Santo. Senão você vai chegar na praça pública, vai ficar com vergonha, vai ficar tímido, vai ficar, falando a verdade como se fosse mentira. Não, mas pelo poder de Deus, você chega e fala. E Deus confirma aquela palavra que você está dando, porque é a palavra dele. Deus confirma com o quê? Com sinais. Olha o que diz no final, o último versículo do livro de Marcos, diz assim, e eles tendo partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Eu acho lindo isso. Deus estava cooperando com eles. Deus estava cooperando com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você quer ver esses sinais que Jesus prometeu que os que crescem nele teriam? Vá pregar, vá testemunhar de Jesus, vá ao seu vizinho orar com ele. Ele está enfermo, vai lá orar com ele, vai lá falar com ele. Você vai expulsar demônio, vai libertar aquela pessoa, você vai curar aquela pessoa, porque é a confirmação de que o seu testemunho, de que a palavra de Deus, ela é verdade. E Deus é que vai cooperar com você, não se preocupa. É Deus que está ali cooperando com você, se você crê. Ele vai fazer isso. Você vai, e Deus vai fazer. E diz aqui, voltando ao capítulo 4 de Atos, eles oraram para que Deus desse intrepidez para eles pregar a palavra, e eles dizem, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Eles oraram, irmãos, pedindo isto. Vocês em Patos de Minas têm orado pedindo isso a Deus? Orem, como igreja, individualmente.
Quando você entrar no teu quarto em secreto, ore a Deus, ao Pai em secreto. E se você fizer oração em secreto ao Pai pedindo isso, o que é que diz lá? Jesus vai prometer o quê? Que o Pai vai fazer o quê? Vai te recompensar. O que é te recompensar? Ele vai responder para você. Eu encorajo vocês a buscarem isso de Deus, irmãos. Quanta mudança vai existir entre nós. Paulo, ele diz, ele chegou ali em Corinto, a pregação dele como é que foi? Aos irmãos em Corinto, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Sabe, irmãos, eu oro muito a Deus, que sempre a minha palavra seja na demonstração do Espírito e poder. Parece que às vezes não acontece nada, mas eu continuo orando. Mas muitas vezes eu tenho visto a demonstração do Espírito Santo em poder. Porque isso é que importa, não adianta você vir com um bom discurso, com uma boa palavra. Paulo diz, olha, eu fiz isso para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nós precisamos ver o poder de Deus romper no nosso meio. Ali no início da igreja, nós vemos esse normal. Nós vemos esse normal. Isso pode ser vivido por nós hoje, irmãos. E louvado seja Deus, eu tenho conhecido irmãos que têm experimentado isso. Hoje, no tempo atual. Algumas assembleias, alguns irmãos, que nem mesmo têm a visão que a gente chama, né, a visão do corpo de Cristo, a visão de reunir no nome do Senhor, mas eles estão experimentando esse mover de Deus. Estão andando no sobrenatural de Deus. Isso é o normal da igreja, aos olhos de Deus. Não é uma coisa esporádica, é o normal. Outra coisa que era muito normal naquela igreja era fazer discípulos para Jesus. Uma das grandes missões que o Senhor deu para a sua igreja é: ide por todo mundo e fazei discípulos entre as nações. Essa é uma missão nossa como igreja. E ali no livro de Atos a gente vai ver isso, vez após vez. Eles estavam pregando o evangelho, indo e fazendo discípulos. Primeiro dia, 3.000 pessoas já se converteram ao Senhor. Passou pouco tempo, diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Um pouco mais à frente diz que subiu o número de homens a quase 5.000 dos que creram. Atos 5,14 diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 6,7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9,31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Talvez você já tenha ouvido alguns de nós, pregadores, dizer: olha, o mais importante é qualidade, não é número. Olha, tem muito movimento, muita gente, mas o mais importante é qualidade. Não é isso que eu vejo no livro de Atos não, irmãos. O livro de Atos está mostrando que crescia em número, que eram verdadeiros crentes em Jesus. Deus quer salvar muita gente, irmãos. É da vontade de Deus que alguns sejam salvos? Todos, diz lá 1 Timóteo 2, todos sejam salvos. Irmãos, nós não podemos, essa é a nossa missão, pregar o evangelho, fazer discípulos. Não podemos ficar paralisados, a igreja precisa de novos na fé, novos estão chegando, batizados, sendo ensinados, sendo discípulos de Jesus. Em número mesmo. E deixe que o Espírito Santo vai dar qualidade para esses aí. Mas eles precisam ser salvos, precisam ser resgatados do inferno. Isso importa sim. Tanto que no livro de Atos o normal era assim. É que a igreja estava crescendo. Dias atrás eu fiquei muito contente no meu trabalho. Tem uma pessoa que trabalha comigo e ele participa de uma igreja, chamada assim igreja, né? Uma denominação.
Mas Deus está fazendo coisas maravilhosas entre eles. Aí ele falou assim, olha, sábado eu estive na reunião de batismo. Tinham mais de 600 pessoas inscritas para serem batizadas. Passaram de 10 da manhã a 2 da tarde batizando as pessoas. E ele disse que na hora, o irmão que era o líder, estava liderando aquela reunião, ele resolveu dar uma palavra de salvação para as pessoas que estavam ali, porque muitos levaram os parentes para verem o batismo. Sabe o que aconteceu? De 600 e poucas pessoas passou para 800 pessoas que foram batizadas. Louvado seja Deus, é o poder de Deus, meus irmãos. E nós estamos aqui parados, dizendo, não, vamos ficar aqui, sabe o que nós estamos fazendo? Como Pedro, Senhor, façamos aqui 3 tendas, vamos ficar aqui, Senhor, está maravilhoso aqui, que maravilha, a mesa do Senhor, os cânticos, que palavra ungida, que conhecimento, que profundidade, mas lá embaixo tem alguém endemoniado, tem uma raça humana caída, e que precisa do Senhor, e louvado seja Deus, ninguém mais viram, a não ser o Senhor Jesus, e Jesus, vamos descer. Foram lá embaixo libertar aquele cativo. Oh, meus irmãos, esse é o normal da igreja. Perdemos o ímpeto de pregar o evangelho, vamos voltar. Os mais velhos podem estar cansados, cadê os jovens? Os novos na fé. Os jovens, eu vos escrevo que sois fortes e tendes vencido o maligno. Os jovens que eu estou falando não é só cronologicamente falando, né, biologicamente, mas os jovens na fé. Meus irmãos, esse é o normal. Crescia a igreja se expandia. Agora, por que eu creio que isso era mantido entre eles? Por que isso era guardado e via-se essa situação sempre, esse sobrenatural? O sobrenatural era natural lá, acontecia toda hora. As pessoas criam no evangelho. Onde ia numa casa, as pessoas criam, pregava a palavra, muitos criam. Enfermos eram curados, todos que chegavam ali. Endemoniados eram libertos. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado, irmãos. Mas não foi só que eles receberam o derramado do Espírito Santo e ficaram por isso mesmo, não, eles buscavam sempre. Eu li no capítulo 4, eles foram lá pedir que tivesse intrepidez, ousadia, era para mais do Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo, fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo novamente. Mas eles perseveravam em 4 coisas que você já sabe, mas deixa eu lembrá-lo. Atos 2:42, e perseveravam em 4 coisas, em quê? Perseveravam? Primeiro, na doutrina. Depois, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas, essas 4 coisas mantinham aqueles irmãos vivos, mantinham a vida normal da igreja, e somos chamados para isso. Nós podemos ter o poder do Espírito Santo sobre nós, irmãos, mas nós precisamos do ensino da palavra. Se não tivermos o ensino da palavra, vai ter desequilíbrio. Podemos ser levados e enganados. O Senhor Jesus mesmo diz, errais não conhecendo o quê? As Escrituras e o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós precisamos do ensino da palavra. Queremos o poder do Espírito Santo, mas precisamos do ensino da palavra. O ensino saudável, o ensino das Escrituras, e eles permaneciam. É preciso ensinar a palavra do Senhor, fazer discípulo entre as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Tem que ter ensino da palavra. Louvado seja o Senhor por aqueles irmãos que Deus tem levantado entre vocês para ensinar a palavra. Nós precisamos permanecer no ensino saudável das Escrituras. Mas não é só o ensino, a comunhão. Nós precisamos da comunhão. Uma igreja precisa experimentar isso. Nós fomos chamados à comunhão uns com os outros, e a comunhão com Jesus Cristo e o Pai. E a palavra do Senhor nos diz, 1 João, diz assim, 1,7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Olha que interessante, a comunhão nos leva a essa situação maravilhosa. Se nós andamos na luz, então temos comunhão. Quando estamos nas trevas, não tem como ter comunhão, irmãos. Essa igreja buscava ter comunhão. Você vai ver os irmãos lá no início juntos, seja num local muito amplo, né, como aqui, está amplo aqui, está todo mundo junto, mas também de casa em casa. Nós precisamos dessas duas coisas, reuniões com todos os irmãos, mas precisamos também, reuniões menores. Mas o fato é que eles permaneciam, e essa realidade aqui que João está falando, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma forma de sermos purificados, irmãos, é na comunhão. Quando estamos na luz e temos comunhão uns com os outros, até mesmo aquela situação na nossa vida que não está bem, quando nós temos comunhão com os outros e aqueles estão na luz, aquilo vai nos tocar. Vamos nos arrepender. Vamos nos envergonhar daquilo que estamos fazendo, que porventura não esteja na luz. E o sangue de Jesus vai nos purificar. O sangue de Jesus te purifica se você anda na luz, porque você andando na luz, você vai ver a sua situação. E você vai se arrepender e confessar ao Senhor. E se você confessar, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, de toda injustiça. Te perdoa de todo pecado e te purifica de toda injustiça. Mas eles também participavam, tinham perseverança em partir o pão. Eles tinham comunhão no sentido de ter as refeições juntos, eles tinham essa oportunidade, mas aqui eu creio que está falando muito mais na mesa do Senhor. Queridos irmãos, já foi falado nessa manhã, quão importante é a mesa do Senhor. Se alegre com a mesa do Senhor. Alguns irmãos, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas alguns irmãos, eles vendo a preciosidade que é a mesa do Senhor, e vendo o benefício para a vida deles, alguns casais, alguns servos de Deus, eles passaram, como casal, a tomar a ceia do Senhor todos os dias. Celebram os dois todos os dias. Queridos irmãos, a mesa do Senhor é um momento muito maravilhoso. Há uma realidade na ceia do Senhor. Lá no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, 5 anos já tem agora, estávamos participando da mesa do Senhor. E naquele momento nós dissemos, olha, a mesa do Senhor é para você receber também bênção de Deus. Assim como alguém que participa da mesa do Senhor sem discernir o corpo, toma para si juízo. E Paulo diz, por isso que tem alguns entre vocês que estão dormindo, alguns que estão fracos e não poucos que dormem, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Mas se você discernir, significa que você vai receber bênção. E falávamos assim, o pão representa o corpo de Jesus que foi ferido por nós. Pelas suas chagas somos sarados. Quando você participar desse pão agora, hoje, você lembre de alguém que está enfermo e inclua essa pessoa nessa comunhão agora. Inclua o nome dela. E se você mesmo está enfermo, receba a cura do Senhor. Uma irmã foi curada de câncer. Ela tem 5 anos. Completamente. Quando nós participamos da mesa do Senhor, irmãos, não é um ritual. É uma realidade. Embora nem saibamos de tudo, mas participamos com alegria. Os irmãos perseveravam nisto. E também nas orações. Se não oramos, irmãos, não vai acontecer as coisas de Deus. Como é que Deus faz as coisas na terra? Deus só faz as coisas na terra depois que nós manifestamos a sua vontade aqui em oração. Pois Jesus ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Ou seja, para Deus realizar a vontade dele, Jesus está ensinando para a gente orar, para que a vontade dele seja feita. A vontade do Senhor vai ser feita na igreja quando vocês orarem. A vontade de Deus vai ser feita na sua vida quando você orar, você pedir, você se alinhar com a vontade de Deus. A oração, irmãos, nunca é para você convencer a Deus a mudar a ideia dele, a mudar o coração dele. Você nunca vai fazer isso. Você não muda o coração de Deus. Mas a oração é para você
negar a sua própria vontade, como Jesus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. É para nos alinharmos à vontade de Deus. Oração é para você proferir a vontade de Deus, aquilo que é do coração de Deus, e quando você faz isso, Deus vai responder. Queridos irmãos, vocês acham que não é da vontade de Deus que vocês experimentem os milagres aqui nessa assembleia? Vocês creem que não é da vontade de Deus que as pessoas fiquem livres dos demônios? Vocês não creem que é a vontade de Deus que vocês sejam avivados? Vocês não creem que é a vontade de Deus que vocês sejam puros, santos diante do Senhor? Claro, essa é a vontade de Deus. Se alinhe em oração para que isso aconteça. Se orarmos segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. 1 João 5,14. Será que não é da vontade de Deus salvar as famílias que são aqui representadas? Salvar os filhos de vocês, o cônjuge, os parentes, os pais? É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Se você ora de acordo com a vontade de Deus, já está escrito em 1 João 5,14 que Ele vai te responder. Então, se você ora pela salvação, é certo que Deus vai responder, mas você precisa orar. Deus quer fazer as coisas, mas Ele espera que alguém esteja intercedendo. Eu não sei porque é assim, mas Deus, na sua soberania, Ele escolheu fazer assim. O Senhor ia trazer um juízo sobre a terra, mas Ele não queria trazer esse juízo, Ele queria ser longânimo, e aí Ele olhou para ver se achava um único sequer intercessor que se colocasse entre o Senhor e aquela terra. E Deus diz o quê? A ninguém encontrei. Vocês percebem, irmãos? Às vezes a gente acha que Deus vai fazer as coisas, o que tem que ser, será. Somos fatalistas nas coisas espirituais. O que tem que ser, será. Não, não é assim, irmãos. As coisas de Deus, a vontade de Deus não acontece automaticamente. Você precisa manifestar a vontade de Deus em oração, seja na sua vida, na vida da igreja. Isaías vai nos dizer, Isaías 56:7. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Na antiga aliança Deus já disse isso. Havia lá um templo. E ali seria chamada casa de oração para todos os povos. Não era só para o povo eleito de Deus, o povo de Israel, mas era para todos os povos. E hoje, o que é a igreja, irmãos? 1 Timóteo 3,15 vai dizer. Paulo diz, olha, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é a casa de Deus, a igreja é o lugar de oração para todos os povos. Nós temos essa responsabilidade de orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelos nossos vizinhos, orar, a igreja precisa perseverar. Eu não estou dizendo que vocês têm que marcar uma reunião de oração e todo mundo tem que vir, quem não veio não está perseverando. Não, você pode estar orando na sua casa, mas você precisa separar um momento para oração. Os grupos familiares precisam orar, aqui no local precisa orar. Juntos, levantar como que uma só voz diante do Senhor. E nós precisamos, irmãos, de harmonia na oração. Porque Jesus falou, quando dois entre vós concordarem com alguma coisa, o Pai vai responder. E essa harmonia vem da comunhão, eles perseveravam na comunhão uns com os outros, por isso tinha harmonia. Mas isso aqui pode começar entre marido e mulher, por exemplo. A menor unidade aqui da igreja, marido e mulher. Se vocês dois concordarem, vai acontecer. Se vocês dois entrarem em harmonia, pelo que vocês orarem, vai acontecer. Se vocês ligarem na terra, terá sido o quê? Desligado no céu. Se vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Quanta coisa terrível no meio do povo de Deus precisa ser desligada. E quanta coisa que não está existindo aqui, nós precisamos ligar. Esses irmãos, o normal da igreja lá, eles perseveravam nisso. E o resultado é que havia crescimento da igreja, havia manifestação do poder de Deus. O sobrenatural era, todo dia estavam vendo o sobrenatural de Deus. O nome do Senhor era glorificado no meio deles, era exaltado.
Eu queria muito animar você, que você buscasse a Deus nessa direção. E, irmãos, não permita que a tradição impeça você de entrar na plenitude da bênção de Deus. Não permita que o seu temor também, o seu medo, não faça você avançar nas coisas de Deus. E muito menos dê lugar ao diabo para espírito, sabe, de apatia que venha sobre a igreja. Sabe? Um espírito contrário à vontade de Deus. Não dê lugar. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé. Eu queria orar.